Fala galera do YouTube, tudo bem? Daniel, parceiro Uber Portugal na área. Hoje um vídeo diferente, Gustavão. Beleza, Daniel? Vai ceder aí uma entrevista pra nós aí, na verdade um breve relato aí, né, da vida dele aqui em Portugal. Começando com a pergunta primordial, né? Manda lá. Quanto tempo já aqui em Portugal, Gustavão? Ixi, ó, cheguei em março de 2010, agora março fez 9 anos seguidos. Cara, antes de tudo, né, pô, se apresenta aí, né, cara? Meu nome é Gustavo Silva, sou de São Paulo, interior de São Paulo, Americana. E é isso, vim pra Portugal aí e já tem aí seus 9 anitos, já um terço da minha vida praticamente aqui em Portugal. E você chegou aqui como turista ou veio já com algum tipo de visto? Minha história é meio que engraçada, né? Que minha mãe, ela veio primeiro, né? Minha mãe veio com um tempo antes. Aí eu não queria vir, porque um meninão novo lá, né? Em casa lá, casa vazia, sem ter horário pra nada, regra nenhuma. Aí até que minha mãe chegou e ficou doente. Aí na hora que ela ligou e disse que tava doente, precisava de alguém pra cuidar, eu vim correndo. E aí naquela história, né? Eu vim só com o passaporte. Vim com o passaporte, uma carta convite escrita à mão, clandestina. A famosa. E com, sei lá, 200 euros. E aí eu fiz uma reserva no Ibis. 200 euros na altura era dinheiro pra caramba, meu. Eu tive que vender uma moto. Mas é isso, e vim com essa carta convite clandestina e isso aí. Os 200 e tal, e uma reserva no Ibis, que não valia de nada. Só pra justificar ali a entrada mesmo, né? Mas aí eu vim por Espanha. Que até na época todo mundo indicava, hoje em dia diz que é indiferente. Que você vir por fora, né? Tem a questão do carimbo, aí depois você aqui tem que... E outra, a entrevista com a né, Polícia Federal é diferente, né? Que lá eles não estavam preocupados, você não ia num país deles, você estava indo para outro. Sim, agora já tem uma preocupação maior. Exato. E Gustavo, fala pra nós, nesses longos 9 anos aí de experiência aqui em Portugal, você sempre trabalhou com transporte ou fez algum outro, ou trabalhou em outras atividades aqui? Então, Daniel, eu como já no Brasil era vendedor, eu falei, quando chegar em Portugal eu vou querer fazer a mesma coisa. E é uma coisa que eu digo pra todo mundo, o que a gente faz no Brasil, a gente tem que, né, entender que nem sempre rola igual aqui. Aí eu cheguei e já, trabalhei em um e outro lugar para conseguir o contribuinte, a segurança social, essas coisas. Depois arrumei emprego de vendedor. E era batendo porta para tentar vender planos de internet. Até que chegou É muito comum, eu vejo muito no... Nossa, demais. E brasileiro pega isso aí, que brasileiro é carudo, né, cara? O brasileiro não se importa de bater porta. Porque cada porta que eu batia, por mais que tinha um não, mas se uma... o cara deixava eu entrar, já era uma grana que eu ganhava de comissão. E nessa daí eu fui, mas era recibos verdes, que hoje é fácil, antes era no papel e o CEF não aceitava, porque muita gente fazia umas jogadas lá no recibo verde. Dava uma falsificação. Aí o CEF não aceitava e eu migrei pra restauração. Falei, já que eu sou vendedor, vou ser garçom, que eu também já fazia no Brasil, que na restauração sempre dá um documento. Sim. E foi assim que eu consegui o contrato. Pelo que eu vejo, acho que o ramo que mais oferece contrato de trabalho é a restauração. É a restauração. É que na verdade é o seguinte, é o que mais oferece trabalho. Você entendeu? Porque grandes empresas, ela não pode contratar, que nem um supermercado, não contrata um ilegal. Você entendeu? Tem um custo, tem multa. Se tiver uma fiscalização, tem multa. Restaurante não. Restaurante precisa do imigrante. Porque nem todos gostam porque é um trabalho, todo mundo acha, é gourmet, mas não, tem que ralar 10, 12 horas, entendeu? Trabalhar final de semana, feriado. Tem experiência na restauração também, pô. Quem não sabe, eu trabalhei no McDonald's 3 vezes. Exato. Ô, louco, todos os grandes milionários começaram no Mac, hein, meu? Olha aí. Mas eu indico, quem não fez o exército, trabalha no McDonald's. Ela é ok, obrigado, eu tenho toda uma hierarquia lá pra trabalhar, e limpa chão, vai pra chapa. E você já viu o filme? O filme mesmo, né? O fundador dá todas as dicas, né, cara? De como uma empresa do McDonald's se espelhar em outra empresa, nem que seja até no Uber, é sucesso. Lá eles têm umas disciplinas assim. Aí, ó, fica a dica aí, galera. McDonald's. Eu vi que tem no Netflix. Tem, o fundador, o filme da hora. É um bom mesmo, porque ele dá várias dicas de empresa, de como tratar funcionário, tudo. É uma boa. E Gustavo, aproveitando aí a quem está nos assistindo, né? Pela sua experiência, o tempo que você está aqui, você passou por um momento difícil aqui em Portugal, que foi a crise, né? Foi. E qual foi... O que você pode compartilhar com a gente? O quanto foi difícil para você? É que assim, a crise... Para todos, né? Quando eu cheguei em 2010, imagina, a crise mundial foi em 2008. Então aqui em Portugal ainda se falava muito dela. Porém, Portugal é um país pequeno e com uma grande ajuda da União Europeia. Então Portugal não sofreu tanto assim. Foi mais um alarde, né? Falando, olha, vamos segurar mais, apertar mais os cintos, não gastar tanto. Porém, quando eu cheguei, o salário mínimo era menor, era 478.
Você entendeu? Hoje também é 600, também não é um grande dinheiro. 580, né, agora? Mas a gente sabe que com 5 cêntimos a gente compra uma água, com 50 cêntimos a gente compra 1 quilo de arroz. Então, com moeda, você consegue fazer a feira, né? Só aproveitando o gancho, eu tava assistindo ontem um vídeo do Fê Gourmet. Não conhece o Fê Gourmet? É um youtuber brasileiro que mora lá em Faro. E ele fez esse comentário, ele falando sobre a chegada dele aqui, mas ele fez uma comparação. Ele falou, o mesmo preço do arroz hoje talvez aumentou 2 cêntimos de 8 anos atrás. Não tem inflação, né? Não tem. No metro eu notei a diferença. Quando eu cheguei era 95, passou para 1,10 €, depois 1,25 €, hoje está 1,40 €. Só que aí o que acontece? Com o incentivo da União Europeia para cortar os carros, né, não ter tanto transporte, agora tá 40 paus para andar até para qualquer lugar, né, cara? Vai para Cascais. Pô, você consegue andar mais de 80 quilômetros com o mesmo 40 paus, né, cara? Bacana. Ilimitado, né, cara? Ilimitado. Bacana. Então o Gustavo não sofreu com a crise. Eu não. E os arrendamentos? Que aí é uma realidade. É que assim, eu contar a minha história, que eu como já tenho mais tempo aqui, é complicado. Porque eu sempre paguei o mesmo valor de renda. Ninguém nem acredita. Que eu acho que eu também tenho a minha filosofia, que se eu tiver que pagar uma renda superior, eu vou embora de Portugal. Porque o custo-benefício já não vai. 300 €. Eu quando cheguei, eu morei em Cacilhas. Era 300 € num T3. Caraca. Da hora, né, cara? Pertinho do barco. Hoje um T3 é 800 €, assim, afastado. Eu pago o mesmo valor de renda, mas só que a casa vai diminuindo. Aí depois eu fui morar na Baixa, um T2. Depois eu fui num lugar ali perto do Almirante Reis. Era um T1 por 300, mesmo uns 300. E hoje eu moro em Odivelas. Só que é um T1, mas só que com um quintal, que eu tenho um quintal legal, que é um sonho de todo brasileiro poder fazer um churrasquinho. É onde ele fez o convite aí pra gente fazer um churrasquinho lá. Exato, Eu fiz pra ele, não foi pra todo mundo aí não. E é isso, eu continuo pagando o mesmo valor, mas também por pesquisa, né? Muita gente vai no LX, só que esquece que tem muito senhorzinho de idade aí que não tem smartphone, não tem. Então ainda você consegue pagar rendas pequenas, mas no boca a boca. Então, mas essa é uma experiência que já estando aqui, né? Pra quem acaba de chegar, isso é muito difícil. Não consegue eu tô um ano, assim, agora que eu tô tendo um relacionamento, um contato mais próximo com a senhora do mercadinho, com o senhor da pastelaria próximo de casa. Demora pra você ganhar confiança. E é desse jeito. E eu, quando eu procurava casa, que hoje minha mãe mora na Holanda, mas na época que ela morava comigo, era nessa, de ir tomar um café e perguntar, olha, sabe de quem tem? E nessa daí a gente conseguiu todas as nossas casas, sempre né? aparece. Bacana. E Gustavo, para não ficar muito longo o vídeo, queria ouvir de você, assim, poxa, você trabalhou na restauração, você fez diversos outros tipos de trabalho aqui em Portugal, tem 9 anos, passou pela crise, viu a chegada aí, querendo ou não, de telespectador da Uber aqui em Portugal, né? Porque hoje você tá quanto tempo rodando? Olha, eu tô desde o final de janeiro, começo de fevereiro, tem pouco tempo. Fevereiro agora. Tem então pouco tempo. Tem pouco tempo, mas já tem uma experiência aí desde usuário até hoje como trabalhando. Qual é a sua percepção comparando hoje você ser um motorista, porque pra quem não sabe, o Gustavo aqui ele não é parceiro, ele é motorista, não tem empresa, né? Ele aloca o carro de um parceiro e fica com ele 24 horas. Qual a sua percepção em matéria de ganhos? O quanto vale a pena hoje trabalhar na Uber aqui? É que é o seguinte, eu tenho que ser bem categórico numa parte que é o seguinte, o que acontece pra mim pode ser diferente para outras pessoas, mas no meu relato assim, eu que já trabalhei em outros lugares, eu já tive bons salários. Entendeu? Mas era o seguinte, aqui em Portugal, para você ter um bom salário que nem na restauração, você tem que trabalhar muitas horas. Ou ser mesmo um chefe de cozinha renomado. E eu trabalhava em torno de 12 horas, 10 horas e conseguia chegar perto dos 1.000 € de ordenado. Mas era o seguinte, era uma folga na semana, não trabalhava todos os feriados, sábado, domingo, e era bem puxado. Aqui tem muito, eu percebi que aqui a restauração, muitos restaurantes, é diferente do Brasil. Que o funcionário está habituado a chegar, um exemplo, 8 horas da manhã e sair às 5 da tarde. Aqui não, eu vi que tem muito restaurante que você vai de manhã, trabalha até umas 2 horas da tarde, volta para casa. É o famoso repartido, né? Repartido é cruel. Né? Então, assim, você trabalha às vezes 9 horas, só que dessas 9 horas num dia te levou o dia 16 todo, horas. Consumiu o dia todo. E nessa eu nunca gostei. Desses horários assim eu nunca gostei. Porque esse horário no meio da tarde, horário perdido, que todo mundo fala, todo patrão até na hora que dá pra você ir pro ginásio, ir pra sua casa. Não dá. Se você mora longe, o tempo de você ir na sua casa e voltar não dá. Muitos dormem no próprio trabalho, arrumam um lugarzinho, dá uma tirar uma sonequinha.
Eu não, eu tive uma ambição que era o seguinte, eu tenho muito tempo aqui, então eu já trabalhei com muitos patrões, e chegou um momento, aquele espírito de empreender, você entendeu? Eu também tive um acidente de trabalho na cozinha, então eu tive muito tempo em casa parado, enquanto eu tava esperando para fazer a cirurgia no joelho, tudo, e eu fiquei pensando, eu fiquei buscando modos de empreender. E a Uber, tanto aqui como no Brasil, todo mundo sabe disso, você quer dar um primeiro passo de ter uma vida independente, a Uber é um bom caminho, você entendeu? Tem uma flexibilidade. Não é assim, você não vai ganhar rios de dinheiro, porém, é aquela história, você já não tem um patrão. Você já não tem um patrão, já é legal. Por mais que aqui você ainda corre risco tipo, de trabalhar por porcentagem, então tem alguém para dar satisfação. No Brasil não, você pega o seu carro e vai. E eu aqui ainda trabalhei por porcentagem, mas eu vi que eu era bem limitado. E eu tipo, tinha na minha consciência que eu poderia fazer mais. Então eu loquei um carro sabendo que eu posso ter uma flexibilidade de horário, trabalhar de dia, de tarde. Eu prefiro normalmente trabalhar à noite. Não então, quer trabalhar também naquele dia, não vai, mas exato. no outro dia se paga. Exato. Né? E é isso, então eu tenho uma flexibilidade. E eu também consigo fazer, tipo, uma gestão de um modo que, tipo, consigo atender todos os meus clientes, que antes eu não podia, porque eu trabalhava das 9 da noite às 9 da manhã, então no horário fora disso eu não poderia atender um cliente que me ligava, pode me levar em tal lugar, tal, não dava, porque tava com outra pessoa. Agora não, 100% comigo. Qual a média salarial aqui de Portugal? A média salarial, a média em Portugal toda é 700 euros, porém tem muita gente que tá abaixo disso. Como tem muita gente que ganha mais, então fica naquela média. Acima da média, o que a malta ganha aí? Eu vou falar bem sincero, eu acho que quem trabalha em restauração começa nisso, 600, 700 euros. Talvez um ápice aí para tirar 1.000. Aí o que acontece? Aí você trabalha 8 horas, que são os horários normais aqui. Então, você trabalhar 12, você tipo tem um part-time dentro do seu próprio trabalho. Então, eles te dão meio ordenado mínimo. Por isso que chega dos 900, 1.000, você entendeu? Mas é o dia full-time full, né? Trabalhar o dia todo. Então... Eu hoje na Uber, eu consigo ganhar isso ou um pouquinho mais. Porém, é aquela história, eu não tenho que ter um patrão, não tem ninguém. E eu já fui empregado de mesa, já fui cozinheiro e, aquela pressão. Todo mundo acha gourmet cozinhar, mas não é, cara. Não Quer viajar, dá pra trabalhar uns dias dobrados. Nossa, vou tirar uma fotinha no Instagram. No começo eu fazia. Depois tava com tanto estresse que eu falava, não dá. Cozinheiro por paixão, eu queria ver esse cara aí. Bom, Gustavo. Cara, valeu, Daniel. Obrigado. Tamo junto. A oportunidade aí de dividir, compartilhar com a gente, né, a sua história. Foi uma boa. No final, tem alguma dica para dar para quem, assim, hoje eu tenho uma preocupação muito grande com quem tá vindo. Certo. O Daniel não é nenhum famoso, cara, eu sou mesmo o mesmo brasileiro aqui como ele, a única diferença é que eu tô me expondo na internet. Muita gente tá me procurando e relatando, pô, Daniel, tô indo, e cara, o que me preocupa? O cara não tá nem planejando, o cara já tem passagem comprada. Ontem mesmo, hoje eu tô aqui ainda falando com o rapaz, ele me contactou. Não, eu tenho uma amiga aí que vai me legalizar quando eu chegar aí. Pô, legal, mas como que é o legalizar? Não, ela vai fazer o NIF pra mim. Eu falei, cara, você não vai dirigir só com o NIF, né? Então eu tenho uma preocupação, eu queria que você, assim, não seu Daniel, qual a mensagem que você deixa aí pra essa galera que tá vindo sobre a realidade de Portugal? Aqui tem regras, Eu mesmo morando aqui, eu tirei informação com você, tirei informação com outras pessoas, porque até então, antes de regulamentar, tava bem nebulosa a história do Uber daqui, né? E ainda se mantém, ainda por mais que se regulamentou, agora todo dia tem uma surpresa. Estamos conversando sobre a questão, e aí anda com o cartão da empresa, né? Com a licença da empresa em mãos, ou o dístico basta, porque tem um número, ainda tem muita bem complicado. E outra coisa, o Daniel já mostrou em N vídeos aí, que eu também tô sempre lá dando um likezinho, assistindo o vídeo, e a história é o seguinte, primeiro que você veio do Brasil pra cá como turista, imigrante, não dá. Não trabalha de Uber. Para trabalhar na Uber você tem que ter a residência. Para trabalhar na Uber você tem que ter a carteira de motorista portuguesa com averbamento e o curso TVDE. E para você ter tudo isso, você tem que passar por várias etapas. Primeiro é conseguir a residência, que já é difícil. Ou você vem com o visto D2, que é o de empreendedor que você faz lá no Brasil, ou você consegue um contrato de trabalho. E outra coisa, imagina, então já no primeiro dia que chegar, no aeroporto já pega um carro. Não vai. Por mais que vai ter empresas querendo te contratar, você vê no LX, tudo isso aí, mas é tudo para quem já tá regulamentado, né? E mesmo você conseguindo, que eu falo pra galera que me procura, mesmo você conseguindo um contrato de trabalho, a partir do momento que você ganha uma promessa de trabalho ou um contrato de trabalho, quanto tempo não demora para você conseguir o vídeo de residência? Primeiro que você tem que trocar a carteira, tem que fazer o curso. Até passar e até a residência. CEF. É o CEF. E o CEF hoje em dia tá tipo assim, do tempo que eu tô aqui,
eu já passei por N leis diferentes de mudanças de CEF. E eu também cheguei em uma pós, que era mais fácil, voltou a ser restrito, voltou a ser mais fácil, e agora tá um pouco, eu acho que agora tá até mais fácil. Porém é o seguinte... altos e baixos, né? Mas todo mundo descobriu que tá mais fácil, tá vindo todo mundo de uma vez e o CEF voltou a bloquear de novo. Então quer dizer que. Acho que é natural, né? Demanda. E é um país pequeno, eles sentem a diferença quando tem uma procura alta, assim, entendeu? Tanto que tem muitos relatos de deportação, você tá vendo? Quem não vem mesmo preparado, não vem com o discurso pronto, todas as coisas, volta mesmo. E eles não têm um mínimo problema de falar. E eles pegam no erro, viu, galera? Eles olham, percebeu, tá sozinho, chama. E eles vão te pressionando. Não tô aqui fazendo. Não é uma dica pra burlar, não é isso. Pra assustar, mas é pra falar que acontece. Então, eu falo pra assistir, não é só o Daniel. Tem N canais que falam sobre isso e canais especiais. Eu nem falo muito sobre isso. Nosso objetivo aqui é falar sobre a Uber. Mas eu aproveitei a oportunidade de perguntar pro Gustavo, que tá aqui há mais tempo, porque muita gente me procura. Gustavo, pra não ficar muito longo. Fechou. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Olha, vamos marcar aquele churras. Demorou. Primeira vez, cara. A gente se fala. Conversa há muito tempo já, né, cara? A gente conversa no WhatsApp, né? Tá quase que no grupo. Não é nem mesmo um grupo, tá quase que como que é o nome daquele radinho lá, tem comunicador lá? Esqueci do Brasil lá, o Nextel. A noite inteira aí, rodando. Porque o motorista de Uber ele é muito solitário no meio da noite, né, cara? E a gente vai trocando informações, por o que isso tá melhor ou não. Por isso que a gente cria canal. Pra simplificar pra todo mundo. É verdade. E vocês ganham tudo mastigadinho aqui, o que a gente rala todo dia pra descobrir uma brecha, e ele passa aí, então, gentilmente aí pra vocês. E é de graça, pega que é de graça. Exato. Gente, obrigado. Valeu. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, Daniel. Valeu, obrigado, cara.